Olá, o programa Em Pauta está no ar e hoje nós vamos falar sobre o relacionamento entre crianças e adolescentes nas escolas. Como estão sendo formadas e educadas? Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos professores e pelos pais? Para falar sobre este assunto, eu converso com Helenita Pinheiro, que é professora da Faculdade de Educação da UFO, Henrique Carvalho, que é diretor de uma instituição de ensino, e Jaqueline Queiroz, que é professora do ensino fundamental. Sejam bem-vindos ao programa Em Pauta. Professora, em primeiro lugar, as crianças, qual é a idade adequada para elas começarem a estudar? E outra coisa, os pais estão colocando as crianças muito cedo na escola? É interessante essa questão, porque, na verdade, quando nós analisamos qual a idade de uma criança aprender, não tem idade. Nós, seres humanos, desde que nascemos até a velhice, nós estamos sempre aprendendo. A questão é o espaço, aonde eu vou aprender, com quem eu vou aprender. Nós sabemos que há um jargão interessante na educação em que diz que educação é tudo, mas é sempre bom lembrar que tudo é educação. Então o pai educa, o avô educa, o tio, enfim, a família, bem como a escola. A escola é, na verdade, uma extensão da família. E é dentro desse contexto que não há idade para entrar na escola. Geralmente nós usamos isso para falar em relação à pessoa que abandonou a escola e disse, olha, não há idade para retornar, mas não há idade para entrar. Hoje, para que você possa ter uma ideia, as crianças entram para uma instituição de ensino com 2 meses de idade. Entram naquilo que nós chamamos de berçário, fica ali com 1 ano, 2, depois ingressam no maternal 1, maternal 2, pré-1, pré-2, que é o que nós chamamos de educação infantil, e depois segue no ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. Então não há, na verdade, se você for analisar, não há uma idade específica para entrar na escola, né? Agora, o que nós assistimos no contexto em geral é que os pais, dado a dificuldade também, em detrimento do trabalho e com quem deixar a criança, ela procura a escola. Por que a escola? Porque ela sabe que naquele espaço ela vai aprender, além dos conteúdos, ela vai aprender boas maneiras. Então, acaba se optando em deixar na escola, porque ali ela tem uma série de formações, né, importantes, necessárias para a vida da criança, em detrimento de deixá-la na casa com uma babá que possivelmente pode ter boa formação ou não. Então, na verdade, além da própria formação, há a preocupação também hoje em dia dos pais com a questão da própria segurança. Então, nós percebemos que as crianças entram muito cedo na escola. Mas isso não tem o que é ruim ou que é bom. Na prática, no contexto geral, se você entender na formação da criança, eu avalio isso como sendo algo muito importante para a criança. Porque ela vai ter uma série de atributos ali na sua formação, no contexto dela enquanto cidadão. Helenita, ali na escola, a criança ela começa a conviver. Ela aprende a respeitar o próximo, além do ensino, né, educacional. Você acredita que é ali o momento em que essa pessoa entende o que é uma sociedade, começa a saber lidar com as pessoas, a respeitar as pessoas, tanto da mesma idade, quanto os mais velhos, que no caso são os professores, diretores? Vanessa, eu diria para você que o espaço da escola é um dentre muitos espaços de socialização. Ele não é o único espaço. O que nós diríamos é que a escola ela tem finalidades, ela tem intenções. E uma das intenções é exatamente colocar a criança em contato com algumas formas particulares de saberes, de conhecimentos. E essas formas particulares de saberes e conhecimentos estão associados, claro, a valores, a princípios de toda a natureza, culturais, éticos, estéticos. Então a escola é um dos espaços a mais em que essa criança ela vai, e esse adolescente jovem, eles vão entrar em contato e eu entendo que esse sujeito, ele não é
um sujeito passivo, que ele só recebe aqueles ensinamentos que a família, ou a escola, ou a igreja, ou a esquina apresente para ele. Mas ele também reage a isso, ele também faz escolhas com relação a isso. Agora, sem dúvida que no modelo de sociedade que nós temos, a escola tem um papel fundamental, mas ela não é o único espaço, nem vai ser o único se constituir como o único espaço de socialização para essa criança. Mas ela tem responsabilidades com essa formação. Então, eu te diria que com relação a esse processo de socialização e de aprendizagem de valores, de respeito, da relação com o outro, a escola também ensina, mas ela não é definidora, a única definidora no contexto social mais amplo que nós temos. Porque muitas vezes os princípios que são colocados no espaço da escola, nem sempre eles são apropriados por aqueles sujeitos que estão lá. Por uma razão simples, esses sujeitos rejeitam, esses sujeitos reagem a isso que é colocado, tanto no ambiente familiar quanto no contexto da escola ou outros contextos mais amplos que a gente pode chamar de espaços de socialização e de convivência. Jaqueline, você acredita que às vezes os pais, as famílias, elas designam a responsabilidade em educar os filhos, nem que seja crianças ou adolescentes, aos professores? Por exemplo, a criança ela dá muito trabalho em casa, vou deixar que o professor dê um jeitinho lá na escola. Você acha que tem acontecido muito isso, assim, a responsabilidade em educar, até a parte, não só educação, né, de conteúdo, mas educação moral, tem sobrado muito essa função para os professores? Realmente, o que eu vejo na minha prática é que acontece isso mesmo. Grande parte dos meus alunos não tem uma estrutura familiar. Geralmente são criados por avós, ou por tios, ou os pais são separados. Eles ficam um pouco carentes dessa relação de valores mesmo. Então, a gente percebe que no convívio escolar falta, sim, uma orientação familiar em casa. Geralmente eles vão para a escola sem ter o convívio social e vão aprender lá com as diferenças, sofrem muito com isso, porque deixam de ter aquela atenção, né, única, e passa a ser apenas mais um no contexto da sociedade. E a gente percebe, sim, que fica muito em cima da escola, essa questão de formar socialmente e de dar valores também. Henrique, você concorda? E como que a escola age nesse caso? Os professores, os diretores, enfim, conseguem detectar essa criança, esse jovem que tem essa dificuldade de relacionamento, ou que tem um pouco dificuldade em respeitar? Ela detecta e ajuda de que forma? Verdade. Na prática, como disse a Jaqueline, muita coisa acaba ficando de fato para a escola. Mas a formação, eu volto a dizer, como eu disse anteriormente, né, é família e escola. Não dá para ser diferente. Agora, quando falta a família, sobrecarrega de certa maneira a escola, sobrecarrega o professor, enfim, a instituição como um todo. Porque ela tem que dar conta não só da educação formal, mas da educação ampla como um todo, né? Então é papel da escola. E o que faz a escola? Como que ela se organiza para isso? Na nossa instituição, o Colégio Ressurreição hoje, por exemplo, trabalha com série de projetos. Por exemplo, cito o projeto Mente Inovadora, em que nós trabalhamos uma série de jogos. Nós buscamos desenvolver, junto a esses alunos, habilidades cognitivas, habilidade social, habilidade emocional, habilidade ética. Além disso, é importante citar as rodas com os meninos de conversa, de contação de história, que é de fundamental importância nessa formação, para que não haja esses conflitos, para que os espaços possam ser respeitados, para que a individualidade possa ser respeitada, que as diferenças possam ser entendidas. Paralelamente a isso, é bom citar a disciplina de ensino religioso, mas é bom entender que ela não é uma ilha dentro do contexto da sala de aula. Ou seja, o ensino religioso está atrelado à professora que ministra a aula, a professora de geografia, de história, de português, de matemática, enfim, mas o ensino religioso vai mostrar para ele também os bons comportamentos, os modos, a maneira de ser, de agir. Mas não só isso, o próprio educar, o próprio professor. É interessante, nós falamos muito isso na nossa instituição. Nós
somos exemplo. Nós quem? Nós família, nós escola, nós diretores, professores, coordenadores. Por quê? Porque, na verdade, a criança, muitas vezes, ela é um reflexo daquilo que ela vivencia na família, daquilo que ela vivencia, como disse a Helenita, na esquina, na escola, entende? Então, ela está pronta para absorver tudo aquilo ali. E quanto mais nova, ela absorve tudo. E muitas vezes é interessante isso, que os pais, às vezes, quando estão com as crianças, nossa, da onde esse menino tirou isso? Da onde esse menino tirou isso? Olha, da onde o menino tirou? Ele tirou do meio que ele vive. Esse meio são vários. Então, a escola tem sim um papel fundamental nessa formação, ela não pode e não deve ficar sobrecarregada. Certo. Mas há projetos para se trabalhar, para analisar isso com carinho, equipe, né? Para educar, para fazer isso com muito carinho, com muita cautela, né? Nossa conversa está muito boa, mas eu vou para um rápido intervalo e nós voltamos já já com o programa Em Pauta. Não saia daí. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. Esta é a melhor notícia do ano. Em 2012, mais 16 milhões e 400 mil brasileiros saíram da miséria. Isso foi possível porque o governo federal criou o Brasil Carinhoso para proteger crianças e jovens de até 15 anos de famílias extremamente pobres do Bolsa Família. Com o Brasil Carinhoso, chegaremos mais rápido a um Brasil sem miséria. Brasil Carinhoso, Brasil sem miséria. Governo Federal. País rico é país sem pobreza. De volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre o aprendizado e relacionamento entre crianças e adolescentes nas escolas. Jaqueline, hoje a gente vive num mundo tecnológico, tem internet, tem computador, tem videogame. Você acha que essa tecnologia toda tem atrapalhado a concentração, o aprendizado, está interferindo no aprendizado das crianças e dos adolescentes? Eu observo que as crianças ficam muito tempo em contato com essas tecnologias. Atrapalha no sono, grande parte fica até tarde da noite, isso vem atrapalhando no desenvolvimento da escola. Mas a escola tem procurado se adequar a esses meios de comunicação, trabalhando com redes sociais, como o Facebook, também colocando apresentações em data show, né, que é mais interessante para os alunos. Mas a gente observa, sim, que tem prejudicado um pouco, principalmente o videogame, né? Principalmente os meninos, eles gostam muito de jogar e se perdem no tempo. Acaba atrapalhando na tarefa de escola. Por outro lado, a gente vai observar que as meninas, elas também vão fazer utilização de tecnologias e até mesmo do videogame. O que eu considero, junto com você, Jaqueline, é o fato de que o momento que nós vivemos é o momento do avanço, da explosão tecnológica, midiática, da comunicação, da informação. E não tem como nós pensarmos isso separado, ou então pensar atrapalha ou não atrapalha, eu uso ou eu não uso. O que é importante é, dentro desse contexto, nós pensarmos com bastante clareza qual é o papel que a escola ela vai desempenhar no processo de formação dessas crianças e como ela se torna uma instituição social do seu tempo. A escola ela está vinculada com o tempo histórico, com o desenvolvimento tecnológico, científico, cultural. Não dá para ficar fora, não. A tecnologia ela vem para somar, ela vem para agregar. Né? Na verdade, hoje você assiste isso, os pais ficam encantados com os filhos na medida, meu Deus, esse menino é precoce, ele pega o celular, ele faz coisa que o pai não sabe, e, enfim, é criancinha, ele liga a televisão, ele pega o videogame, uma série de recursos tecnológicos que o pai não sabe lidar, mas que a criança já sabe, ou seja, nasceram na geração Y. Agora,
Qual é o papel, eu entendo, da escola? Somar isso, ir ao encontro disso. E então, por fazer exemplo... o papel da crítica, né? É claro, por exemplo, hoje, uma criança no recreio, ela está o tempo inteiro no celular, né? Então, você não... Como deixar isso fora? Isso tem que agregar. Então, o que nós fazemos no nosso caso? No ensino médio, por exemplo, e isso há de se estender para o ensino fundamental 2 e fundamental 1, o uso de iPads. Né? Hoje, a instituição em que trabalho já utiliza os iPads como mais uma ferramenta para aprimorar o conhecimento. Então, a aula passou a ser interessante, passou a ser legal. Porque se nós voltarmos na sala de aula sem o uso da tecnologia, com o quadro, o giz e o professor, aí nós vamos falar de indisciplina. E aí, quando se busca as razões para a indisciplina, por que há indisciplina? Há indisciplina porque eu não aguento mais essa aula, eu não aguento mais esse modo, essa forma de ministrar a aula, ao passo que lá na minha casa é muito mais interessante. Lá na minha casa, não só os jogos, mas lá na minha casa eu acesso o Facebook, lá na minha casa eu acesso o Google, lá na minha casa eu acesso o YouTube, lá na minha casa, enfim, todos os recursos que ele tem na vida dele, cotidiano, no dia a dia, toda hora, todo momento, todo segundo. Então, a escola tem que buscar isso para ela, para que isso possa ser recursos que vai auxiliá-la, vai ajudá-la no processo de ensino-aprendizagem. Isso é somatório, entende? Então, não é um caminho sem volta. E isso entra, professora, a formação, no meu entendimento, também dos professores, porque hoje é um desafio. Hoje, o aluno domina a tecnologia, nós, professores, estamos correndo atrás dessa tecnologia. Então, há momentos em que, dentro do contexto da sala de aula, num aplicativo, seja no uso do iPad, seja do Data Show, o professor está assim, que tecla agora eu aperto mesmo, porque eu preciso disso, o aluno, essa tecla aí, professor, ou seja, o aluno está ensinando o professor, veja como é que é legal isso também, né? Ensinar e aprender e usar o recurso. Mas, por exemplo, professor, ao seu modo de ver, os professores estão preparados para saber até que ponto aquele aparelho, a internet ou o aluno ali é educativo ou é entretenimento? O aluno, em vez de estar prestando atenção na aula, ele está passeando na internet? O que eu te diria é que não dá para a gente poder fazer uma emissão de juízo para o contexto dos professores em qualquer situação ou considerando a amplitude que é o nosso país. Nós temos processos de formação de professores os mais diferenciados possíveis. Mas eu te diria, há iniciativas e há discussões no plano da pesquisa e no plano do ensino e da extensão em que nós estamos, na condição de formação de formadores de futuros professores, preocupados e fazendo essa discussão. Veja, no caso da nossa instituição, nós temos cursos à distância. Então, eu tenho aí uma formação de professor em curso que efetivamente eu estou fazendo utilização dessas mídias. Então, eu gosto de pensar nas mídias e não pensar apenas como recurso. Caminhando no sentido da pergunta que você me faz, o que eu penso que é extremamente importante é muito mais do que saber operar um computador, um tablet, um data show, é nós pensarmos o que é essa tecnologia, é nós pensarmos que linguagem é essa, é nós pensarmos o quanto que ela também ocupa e determina as nossas vidas e as vidas das crianças. Então, eu não abandonaria o quadro, o giz, a exposição do professor, mas eu aliaria e pensaria sobre cada uma dessas tecnologias. Para mim é extremamente importante pensar como que eu posso ler a televisão, como eu posso ler o jornal impresso, como eu posso ler a internet e as redes sociais. Então, é muito mais do que apenas saber operar. Eu não vejo problema, Henrique, de que o professor aprenda junto com o aluno. Que bacana que isso possa, e tomara que isso aconteça mais vezes, que a gente possa fazer de fato um trabalho dialogado e de aprendizagem conjunta. Mas eu acho que é tarefa fundamental nossa, como educadores, é ensinar a ler cada uma dessas coisas. Que linguagem é essa? Como é que ela nos atinge e afeta as nossas vidas cotidianas? Que tipo de sujeito
se está produzindo a partir desse contexto midiático, comunicativo, que sempre esteve no mundo desde que a humanidade é a humanidade. Óbvio que a gente tem evoluções e avanços com relação a cada uma dessas técnicas e tecnologias. Okay. E além disso, eu penso também que é importante saber orientar o aluno quando ele pode usar, como, o que está sendo passado, né, pelas essas mídias, porque a gente tem que formar um cidadão crítico e consciente também. Acho que esse seria o principal papel do professor. Muito bom. Bom, nós vamos novamente para um rápido intervalo e voltamos já já com o programa em pauta. Eu que sou uma empreendedora individual. Posso garantir uma aposentadoria tranquila? Contribuindo com a Previdência você pode. Basta pagar sua contribuição de R$ 31,10 até o dia 20 de cada mês para garantir benefícios como aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio doença e outros. Remita sua guia pelo portal do empreendedor. Ministério da Previdência Social. Governo Federal. E o Brasil quer bola pra frente. Ajeita, olha, que passe! Girou, vai fazer gol! O Brasil está no ritmo da Copa das Confederações da FIFA 2013. 2 estádios já foram entregues, 4 estão sendo finalizados e os outros seguem acelerados. Arenas construídas com nossa tecnologia, gerando força para o desenvolvimento do Brasil. Acesse copa2014.gov.br e saiba mais sobre as obras dos estádios e de infraestrutura. Ministério do Esporte e Governo Federal. De volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre educação. Jaqueline, na escola os jovens estão se relacionando de forma amorosa mais precocemente? Como lidar com isso? Sim, os jovens começam muito cedo a vida sexual deles, né? E amorosa. E a gente aborda muito sobre sexualidade nas disciplinas. Cada professor aborda um pouco sobre isso. Em relação a respeito, né, com o seu próprio corpo, sobre o relacionamento, como respeitar as pessoas. E é dessa forma que a gente tenta ajudar. Professor, como que vocês lidam com isso? Quando é assim, criança, a gente, lógico que não coloca maldade, mas como que a gente tem a diferença na hora de educar, se uma criança tá abraçando um coleguinha ou se tem algo, como que fica essa situação? As fases da vida, né? Mas essa formação, ela começa desde pequenininho, né? Então, lá na educação infantil, há o momento de ensinar crianças com 2 anos de idade, ensinar a ir ao banheiro. Agora nós vamos para uma atividade de parque, agora nós vamos abraçar, beijar na face, abraçar, enfim. Vai crescendo, você vai orientando. Como disse a Jaqueline, dentro das próprias disciplinas, os professores, e não é que é uma em específico, geralmente se diz a biologia, não, a formação como um todo, todos os professores vão orientar sobre isso, né? O que significa uma afetividade mais próxima, né? Ou seja, um namorinho, né? Olha, o que isso implica, quais são as consequências disso, não é? Mas isso tem que ser feito também com acompanhamento da família. Então, na medida que vai ficando mais velho, ou seja, quando ele passa para a juventude, e aí você tem que orientar um pouquinho. Então, por exemplo, dentro da instituição em que trabalho, os jovens, né, eles não namoram dentro da escola, beijam, abraçam, não tem cenas deste nível. Por quê? Porque, de certa maneira, como a escola ela trabalha com crianças de 2 anos até o 3º ano do ensino médio, de certa maneira esse tipo de prática, esse tipo de ação, de atitude, escandaliza os menores. Então é toda a escola trabalhando no sentido de educar, de ensinar até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. É papel de quem mostrar esses limites? Família e escola. E é isso que nós fazemos no contexto da nossa escola. Helenita, às vezes os pais acham bonitinho, né? Ah, que bonitinho, os 2 são namoradinhos, né? Com crianças, brincando, né? Sim. Mas até que ponto isso pode ser prejudicial? Como a escola, os professores devem lidar com isso para que não tenha um entendimento estranho, que a criança, enfim, seja precoce?
Eu te diria que a sexualidade é uma dimensão do humano. Portanto, ela precisa ser conversada por todos nós sem nenhum limite ou barreiras, e nós estamos avançando para isso. Muitas vezes a postura do pai de incentivar com a criança pequena a namoradinho cria um conflito, porque logo mais adiante ele começa a barrar, dizer, não, isso não é assim. Então isso produz nessa criança conflitos. Ora, agora é o namoradinho. Quando ele começa a chegar numa fase de 9, 10 anos, não pode ser mais um namoradinho. Pensa na confusão que se cria em torno disso. Mas se nós olhássemos que o vínculo afetivo e que a sexualidade é muito mais do que relação sexual, mas ela é uma dimensão do humano, e nós, enquanto humanos, somos afetivos e demonstramos e expressamos a nossa sexualidade, porque somos seres sexuados, acho que talvez pais, famílias, escolas e a sociedade em geral, ela sofresse menos e tivesse uma compreensão mais clara do que é essa dimensão que a gente caracteriza como do humano. Bom, nosso assunto está muito bom, mas nós temos que encerrar. Obrigada a vocês pela participação. Obrigado, Vanessa. Obrigada a você, Vanessa. E o programa Em Pauta fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Dê a sugestão de tema para os nossos debates. Basta ligar no telefone 3239-4343. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.